Compartilhando nessa manhã sobre fé. E qual é a fé que agrada a Deus? Eu dividi aqui em dois tipos de fé. A fé comum, que é a fé que todas as pessoas têm, e a fé que agrada a Deus. A gente vai discorrer sobre esse tipo de fé e no final a gente vai fazer uma aplicação para nossas vidas. Amém? Gênesis capítulo 12. Só que antes de nós lermos, eu queria falar sobre essa fé comum. Essa fé que todo homem, toda pessoa, todo ser humano, ele nasce com algum tipo de fé em alguma coisa. Todo ser humano, ele acredita em alguma coisa. Seja numa necessidade, eu preciso de uma intervenção médica, eu nunca criei em Deus, eu não sei quem é Deus, mas eu tenho fé que Deus pode me curar. Eu não conheço a Deus, mas de alguma forma existe um traço de fé no meu coração que eu preciso confiar em alguma coisa. Eu preciso alcançar alguma coisa, então eu tenho fé. Eu tenho fé que no final do ano eu vou conseguir comprar meu carro. Eu tenho fé que no final do ano eu vou conseguir comprar minha casa. Esse é um tipo de fé comum que todas as pessoas têm. Provavelmente você já teve sonhos assim e teve fé que isso aconteceria. Eu lembro que quando eu era criança E eu estava lembrando disso esses dias, porque aconteceu de novo, de eu ver outra estrela cá dentro. Mas quando eu era criança, a gente estava passando por uma situação muito ruim. A gente foi morar numa casa e quando a gente chegou nessa casa, as coisas começaram a se enrolar. Não tinha dinheiro para fazer isso. Meu pai acho que estava desempregado, algo do tipo. E eu na rua, e eu sabendo de toda a situação. Eu estava na rua, na calçada, e quando eu olho uma estrela cá dentro caindo. Aí qual foi meu ato de fé naquele momento? Que meu pai ganha dinheiro. Meus irmãos, eu estou falando isso porque aconteceu comigo. No outro dia, meu pai jogou no bicho e ganhou 8 mil reais. Isso é verdade. Eu estava até falando para ontem. Isso aconteceu comigo. Não foi ninguém que me disse, eu não relato. Isso aconteceu. E essa semana eu estava indo para casa, vi outra estrela cá dentro. Eu pensei comigo, eita, e aí? Imagina se dessa vez acontece comigo. Mas o fato é, a partir daquela necessidade, daquilo que eu estava vendo acontecendo na minha casa, e isso mexeu muito com o meu coração, com a minha mente. Eu sendo uma criança, e eu vi aquilo e eu disse, meu Deus não, estrela cadente, que meu pai ganha dinheiro. E no outro dia foi certeiro. Ele ganhou 8 mil reais no jogo de bicho. Eu lembro que, não sei se foi nesse que ele comprou a geladeira. Ele comprou uma geladeira, a gente foi pro Atacadão, fez 3 carrinhos de compra. Enquanto tudo isso, todo mundo comemorando lá perto do carrinho, assim no canto, olhando. Isso aí aconteceu por conta de mim. Vocês estão usufruindo de algo que partiu de mim. Então, eu usei esse exemplo para a gente ver como o ser humano ele é dotado por essa necessidade de ter fé em alguma coisa. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Até na recuperação de pacientes terminais, diz que a fé, tem estudos que a fé, ela colabora, ela ajuda para, de alguma forma, ou recuperação, não, se for doente terminal, talvez uma recuperação, ou pelo menos um alongamento daquilo que aconteceria instantaneamente. A fé que as pessoas têm causa coisas incríveis, que fogem da nossa realidade. Mas essa não é a fé que agrada a Deus, essa é a fé comum. Essa é a fé que todas as pessoas têm. Pessoas que nem conhecem Deus têm fé também dessa forma, porque ouviram algum relato de que Deus fez isso e aquilo. Mas eu não conheço Deus, mas eu tenho fé que Ele pode fazer de alguma forma. Eu tenho fé que isso pode acontecer. Eu crio essa expectativa, essa esperança, essa fé que minha situação vai ser mudada. Então, isso a gente vai chamar hoje de a fé comum. A fé que é comum a todas as pessoas. Seja elas crentes ou não, mas na crente é diferente, a gente vai ver lá na frente. Mas essa fé está ligada sempre à necessidade do ser humano. Sempre. Ela está ligada à necessidade. Existe alguma demanda, feito eu já dei o exemplo, existe alguma coisa, você vai tentar criar uma esperança, você vai criar uma expectativa que algo, seja Deus ou não, o universo vai conspirar e você vai conseguir. Então essa é a fé comum. E para falar sobre fé, ninguém melhor do que a gente olhar para a figura de Abraão. Agora sim a gente vai ler Gênesis 12, do 1 ao 3. Amém? O texto diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Até aí. Então, a gente vai olhar para a figura de Abraão, porque Abraão ele é chamado de pai da fé, ele é tido como pai da fé, ele é tido como um amigo de Deus. Abraão é um personagem muito importante para grandes religiões no mundo. Ele é importante para os judeus porque Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Israel, 12 tribos. Deus fez a aliança com esse povo de Israel. E por isso que Abraão é um personagem tão importante para os judeus. Mas também Abraão é um personagem muito importante para os islâmicos. Que a gente lembra que antes de Isaac nascer, Abraão fez com a serva de Sara Ismael. E Deus diz deixa eu só ver o nome dela. Agar. Boa. E Deus diz a Agar que a descendência de Ismael será muito numerosa. Então, a gente está falando dos muçulmanos, dos islâmicos. Então, Abraão é um personagem muito importante também para os islâmicos. E não somente isso, Abraão é um personagem muito importante para os cristãos. Porque nós cremos, a gente vê no texto bíblico que Abraão foi justificado por meio da fé. Então, nós somos, de certa forma, herdeiros espirituais de Abraão. Jesus vem da descendência de Abraão. Jesus é aquele em quem serão benditas verdadeiramente todas as famílias da terra. Jesus é o descendente que faria diferença. Jesus é o descendente que mudaria todas as coisas. Então, nós também somos herdeiros espirituais, de certa forma, de Abraão. Então, Abraão ele é muito importante para essas três religiões que são as maiores. São as maiores. Então a gente vai aprender hoje a partir desse homem de Deus que foi tão relevante, que continua sendo tão relevante e que sempre será relevante enquanto Jesus não voltar, enquanto vida estiver aqui na terra. A gente vai estar sempre falando sobre Abraão. Quando chegar lá a gente só vai falar de Jesus, de Deus, mas enquanto não, a gente aprende e é inspirado pela vida desse homem de Deus que é Abraão. Amém? E Abraão ele é de um lugar chamado Ur dos Caldeus. A gente vê o relato lá em Gênesis 11, antes de chegar no 12, quando está falando sobre a genealogia, as descendências, Abraão é descendente de Sem, que vai para Terá, que é pai de Abraão, e eles são lá de Ur dos Caldeus, que é uma terra de pagãos, uma terra onde existe muito misticismo, e Terá, que é o pai de Abraão, decide, depois da morte do seu filho Arã, ele decide ir para Canaã. Eles estão aqui em Ur dos Caldeus e vamos para Canaã. Aí ele com seus 2 filhos, porque Arã tinha morrido, e eles decidem ir para Canaã, sendo que eles param no meio do caminho, em Arã, e lá eles permanecem. Tanto é que Terá, que é o pai de Abraão, ele morre em Arã, ele não completa, ele não chega em Canaã. Quem vai completar essa jornada é Abraão. Amém? Todo mundo aqui, vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Show! E Deus chama Abraão. Depois da morte de Terá, Deus chama Abraão e fala isso que a gente leu no versículo 1, do 1 ao 3, do 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que te mostrarei. Então, Abraão, ele é chamado para um lugar que ele ainda não sabe qual é. Sai da casa do teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Você será uma bênção. Através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Deus, ele faz grandes promessas a Abraão. E promessas, talvez, inalcançáveis na mente humana. Porque, imagine, se coloca no lugar de Abraão. Deus fala com ele e diz que a descendência dele será... Olhe para o céu, assim será a tua descendência. A areia do mar. E Deus fala coisas... para a mentalidade humana, impossível de acontecer. Mas Deus chama Abraão e Deus faz essa aliança com Abraão. Diz, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E interessante na vida de Abraão é que Abraão ele sempre tem uma postura após a fala, após as promessas de Deus. E a gente vai ver lá no capítulo 4. E Abraão aqui está com 75 anos. Quando ele está aqui em Arã, quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos de idade.
Depois de dizer essas coisas, no versículo 4 diz o seguinte: partiu Abraão, pois, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui na vida de Abraão é obediência. Deus fala com Abraão, Deus fala coisas aqui para a mentalidade humana, para a lógica humana, é inalcançável, mas Abraão ele tem uma postura diferente diante dessas coisas. Abraão ele pega e vai. O texto não mostra Abraão retrucando, mas Senhor, por onde eu vou, para onde eu vou? Não, simplesmente Abraão ele pega e ele vai. Uma característica muito marcante na vida de Abraão é na obediência. A gente vai citar aqui vários textos, várias fases da vida de Abraão, que sempre Abraão ele opta por obedecer ao Senhor. Por mais que sejam coisas inalcançáveis, por mais que sejam coisas difíceis, ele sempre opta por obedecer ao Senhor. Amém? E partindo aqui de Gênesis 2, a gente vai ler Gênesis 13, do 14 ao 18. Amém? Você pula uma página de Gênesis 13, 14 ao 18. Em Gênesis 2 a gente viu a obediência de Abraão ao que Deus tinha lhe prometido. A obediência de Abraão sobre as coisas que o Senhor falou com ele. Em Gênesis 13, do 14 ao 18, diz o seguinte, acompanhe comigo o texto. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também se contará a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, mais uma vez, na vida de Abraão, ele é colocado com uma impossibilidade e Abraão, ele obedece. A ação de Abraão diante do que Deus fala com ele é a obediência. A fé naquilo que Deus falou com ele. Não, se Deus falou comigo, isso vai acontecer. Se Deus colocou isso no meu coração, se Deus falou comigo, certamente isso acontecerá. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Se Deus falou, se cumprirá. Então, mais uma vez aqui, quando Deus está prometendo a terra de Canaã a Abraão, Deus faz a promessa e Abraão, ele não fica sentado esperando. Então quando Deus for fazer, eu vou aqui ouvir, eu vou esperar. Quando Deus quiser que eu faça, Ele vai aparecer uma estrela cadente no céu e eu vou fazer. Não, de maneira nenhuma. Deus fala com Abraão e a postura de Abraão é ir. A postura de Abraão é obedecer aquilo que o Senhor lhe pediu, aquilo que o Senhor lhe ordenou. Então, mais uma vez, essa característica da obediência na vida de Abraão é tanto inspiradora quanto marcante. Abraão, ele é aquele que obedece às ordenanças, ele é aquele que obedece ao Senhor. E a gente vai andar mais para frente, no capítulo 15 de Gênesis. Por mais que Abraão obedecesse ao Senhor, mas Abraão ainda tinha muitas questões que ele queria que fosse resolvida. E uma dessas coisas é seu descendente, que ainda não havia chegado. Abraão já era avançado de idade e Deus fez uma promessa a Abraão. A gente vai ler Gênesis 15, do 1 ao 6. Mais uma vez, acompanhe comigo o texto. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendências, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a gente vê aqui na vida de Abraão angustiado de certa forma por ainda não ter conseguido um filho, um descendente, filho dele de Sara. De certa forma, Abraão ele se encontra angustiado e ele fala isso para o Senhor: Eu ainda não tenho um herdeiro.
o herdeiro será alguém na minha casa, mas não é, meu filho. Tudo aquilo que eu conquistei será herdado por outra pessoa que não é meu filho, porque eu ainda não tenho descendente. E Deus, ele promete mais uma vez a Abraão que ele terá um descendente dele que herdará todas essas coisas. Deus faz essa promessa a Abraão. Você terá um descendente, de você sairá um descendente. E Abraão, por mais que de certa forma ele possa ter questionado em sua mente, em seu coração, Abraão, ele crê. O verso 6 diz o seguinte: ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Apesar de ser mais uma coisa improvável de acontecer, Sara era estéril, seria alguma coisa impossível de acontecer à lente humana. Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, a gente vê Abraão não só obedecendo ao Senhor, mas também crendo naquilo que o Senhor lhe promete. Também crendo naquilo que o Senhor lhe disse. Não somente agindo, mas crendo. A gente percebe que talvez uma dúvida, a dúvida de Abraão acerca do que Deus promete é uma dúvida circunstancial. É uma dúvida olhando para as circunstâncias. Na lente humana, isso que o Senhor está me prometendo, isso aqui não acontece. Então, talvez se surgiu alguma dúvida no coração de Abraão, é uma dúvida circunstancial. Não é uma dúvida de fé, que Deus não vai fazer. Não é uma dúvida de incredulidade, mas é olhando para as circunstâncias. As circunstâncias, elas apontam para que não acontecerá, mas ele resolve crer em Deus e isso lhe é imputado para a justiça. E a gente agora vai avançar lá para Gênesis capítulo 21. Capítulo 21 de Gênesis. A gente vai ler do 1 ao 3. O texto é o seguinte: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Então, a gente vê aqui, tempos e tempos depois, aqui Abraão já está com 100 anos, a promessa do Senhor se cumprindo na vida de Abraão. Provavelmente 15, 20 anos depois, a promessa que o Senhor fez a Abraão se cumpre. Sara, ela gera a Isaque, a quem Deus tinha prometido que seria a descendência de Abraão. Não seria Ismael a descendência de Abraão, e sim Isaque. E o Senhor, ele cumpriu com que ele tinha prometido a Abraão, com que os olhos de Abraão não podiam contemplar, com que os olhos de Sara não podiam contemplar, com que a mente de Sara talvez não conseguisse imaginar. Tanto é que ela coloca sua escrava para ser mulher de Abraão também. Então, aquilo que Sara não conseguiu contemplar, aquilo que Abraão talvez não tenha conseguido ver assim, aquilo que não era palpável, Deus prometeu, e no tempo de Deus, anos depois, não foi algo imediato, não foi algo que aconteceu na mesma semana, 15 dias depois, 6 meses depois, muito tempo depois, a promessa do Senhor se cumpre na vida de Abraão. E olhando para isso, a gente tem certeza, a gente pode ter certeza que aquilo que o Senhor promete, aquilo que Deus prometeu, se cumprirá. Aquilo que Deus prometeu, você pode ter certeza que se cumprirá. Deus não é homem para que ele fale algo que não vá se cumprir. Eu posso falar alguma coisa para você, eu dei todos esses avisos da conferência e pode ser que não aconteça semana que vem. Tudo isso vai acontecer, eu só estou dando um exemplo. O que eu falei vai acontecer e vai ser uma bênção. Mas, entenda onde eu quero chegar, é algo humano. Sou eu que estou falando. O que eu falo pode acontecer e pode não acontecer. Mas aquilo que Deus promete, aquilo que Deus prometeu ao seu povo, aquilo que Deus prometeu a todos aqueles que o buscam, certamente se cumprirá. Mas nós precisamos olhar para Abraão e a partir de Abraão aprender a obedecer ao Senhor. A partir de Abraão aprender a ter fé naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que nós não podemos ver. Abraão não podia ver aquilo, ele não podia ver Isaque. Talvez Abraão não tenha tido um sonho com o rosto de Isaque dizendo: esse aqui te darei, e ele será Isaque. Aquela voz do céu falando com Abraão. Não, Abraão ele esperou.
E não significa que no meio dessa espera não houve questionamentos acerca da promessa de Deus. Abraão era um homem como eu e como você, um ser humano como nós. Então, é muito provável que ele tenha se questionado em seu íntimo. Mas Deus me prometeu, Deus me prometeu, tanta coisa aconteceu, e agora, cadê meu filho? Cadê meu descendente? Eu já estou ficando velho e nada disso aconteceu. Deus me prometeu faz muito tempo e eu ainda aguardo essa promessa do Senhor se cumprir na minha vida. Mas o texto de Gênesis diz que Abraão creu em Deus. Apesar das dúvidas, que não eram dúvidas por incredulidade, eram dúvidas pelas circunstâncias que ele via, Abraão crê em Deus. E eu e você, nós também devemos aprender isso de Abraão, aprender isso desse grande homem de Deus. Nós devemos crer. O Senhor falou, certamente acontecerá. O Senhor, é impossível que o Senhor vá contra a sua própria palavra. É impossível que o Senhor vá contra a sua promessa. A mente de Deus, ela é insondável. Deus conhece todas as coisas. Ele não falaria algo que não se cumpriria. Mas isso não significa que é o meu e o seu tempo. Não significa que vai acontecer imediato. Nós somos muito imediatistas. Eu não sei se você é assim também, mas quando Deus traz alguma coisa, algo ao meu coração, eu espero que isso aconteça o quanto antes para que eu possa contemplar, para que eu possa ver. E esse é um problema que eu tento corrigir em mim mesmo. Abrindo aqui meu coração agora para vocês. Esse é um problema que eu tento corrigir. Por vezes eu preciso ver para crer. Talvez algumas leituras de alguma coisa, algo que eu vi, algo que entrou no meu coração, talvez experiências ruins, porque onde eu me converti, isso há 10 anos atrás, eu vivi muitas experiências que hoje eu vejo que me afetaram de alguma forma. Até pouco tempo atrás, eu tenho tentado melhorar nisso, mas eu preciso ver para crer. Eu preciso que, se você relata algo, eu digo amém. Eu quero se me relata alguma coisa, eu digo amém, quero, só é isso. Mas lá naquele cantinho, lá naquele espaço obscuro na minha mente, eu digo, mas será que é isso que Kevin falou mesmo? Talvez ele não teve uma impressão de que Deus falou com ele, talvez ele não teve uma sensação do que Deus falou com ele. Por quê? Porque isso vem de uma mentalidade imediatista. Muitos de nós precisamos ver para crer. Eu preciso ver para poder acreditar que foi Deus que fez. Eu preciso ver, eu preciso pegar, eu preciso enxergar claramente para ver o que Deus fez. Mas o que Deus prometeu, mas com Deus não é assim. E olhando para a vida desse homem, amigo de Deus, o pai da fé, o grande Abraão, aquele que é mencionado há tanto tempo, aquele que é estudado, aquele que é feito palestras em cima, feito sermões em cima do nome dele, ele passou por processos. Enquanto nós aqui, tanto tempo depois, não sabendo de nada com nada, queremos coisas imediatas. Nós queremos que tudo que Deus fala aconteça no nosso próprio tempo. Mas o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E a gente vê isso na vida de Abraão. Deus promete isso a Abraão. Abraão provavelmente tinha uns 85 anos. E só vai se cumprir quando Abraão tem 100 anos. Ou seja, 15 anos para que a promessa... 15 anos... 25? 15 anos, tá vendo aí? 15 anos para que a promessa do Senhor se cumpra. Essa promessa do Senhor se cumpra na vida de Abraão. E Abraão, ele crê em Deus. Abraão, ele espera no Senhor. Abraão, ele não fica simplesmente esperando sentado. Enquanto a promessa do Senhor não acontece, Abraão está indo, Abraão está agindo, Abraão está fazendo. E essa deve ser a nossa postura na vida como um todo. Porque se nós não tivermos fé, meus irmãos, as coisas serão ainda mais difíceis para nós. O pastor Davi falou sobre aquele texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vamos pegar esse texto? Se a pessoa não tem fé, como é que todas as coisas podem cooperar para o bem? Chega numa mãe que acabou de perder seu filho, uma mãe crente, uma mãe que leva seu filho foi apresentado na igreja, mas seu filho morreu. De repentinamente seu filho morreu. Chega para essa irmã no culto fúnebre e diz: minha irmã, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual será a reação dessa mãe? Como é que meu filho morto pode cooperar para o bem? Se essa mulher, se essa mãe, eu estou usando o exemplo da mãe, mas a gente pode usar isso de vários exemplos. Se não houver fé no coração, se não houver a esperança de que Deus, ele é fiel para cumprir todos os seus propósitos, simplesmente essa mãe, ela vai enlouquecer. Como é que todas as coisas cooperam para o bem e meu filho morreu? Onde é que tem bem nisso, uma criança morrer? Eu estou dando esse exemplo porque acho que um mês atrás, 15 dias atrás, a gente foi para um velório de um bebê
de 4 meses de idade. E aquilo pegou muito no meu coração. Eu disse, meu Deus, se não for a fé, se não for a esperança no Cristo, como é que a gente... Eu estou mais de 6 meses em casa. Tanto é que eu estava numa expectativa para falar alguma coisa, para falar algumas palavras, mas eu simplesmente paralisei. Eu cheguei, vi o caixãozinho pequeno de longe e fiquei assim, fiquei perplexo, paralisado. Meu Deus, como é que eu posso dizer para essa mãe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Se não houver fé no coração, isso se torna impossível. Se não houver esperança, isso se torna impossível. Isso não entra na cabeça de ninguém. Por isso que é tão necessário que eu e você, nós exercitamos a nossa fé. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje ou amanhã. Nós estamos aqui hoje, mas nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Se não for a fé, se não for a esperança no Cristo ressurreto, se não for a esperança que o Senhor nos proporciona, o que será de nós? Se não for a fé, se não for a esperança que está em Cristo, meus irmãos, nossa vida será praticamente impossível de ser vivida. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar verdadeiramente naquilo que o Senhor prometeu. E olhando para a vida de Abraão, nós podemos contemplar todas essas coisas que Deus fez na vida de Abraão e que sim, Ele fará na nossa, porém no tempo dele. O tempo do Senhor é perfeito. Amém? E eu vou pedir que você pule para Gênesis capítulo 22. A gente está dando essa passeada na vida de Abraão para que a gente possa aprender a partir da fé que Abraão teve e para que a gente possa aplicar na nossa vida. Amém? Gênesis 22, verso 13. Não. Antes de Gênesis 20, do 1 ao 3. Gênesis 22, 1 ao 3. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A gente olha para a vida de Abraão e o filho da promessa, aquele que Abraão, o texto diz que aquele que Abraão ama, Isaque, aquele em que Abraão ama, aquele da promessa, aquele que esperou tanto tempo para chegar, para ser realizado na vida de Abraão, Deus pede o filho de Abraão, pede Isaque em sacrifício. Então, mais uma vez, algo que nossa mente é muito pequena para compreender essas coisas. Como Deus pede a Abraão Isaque, o filho da promessa? Como Deus pode pedir isso a Abraão? O que Deus estava querendo tratar com Abraão naquele momento? Pedindo o seu herdeiro, aquele que seria sua posteridade. O que Deus quer ensinar para Abraão? O que Deus quer nos ensinar a partir da vida de Abraão? E a gente vê que o autor aos Hebreus, vamos lá, avançar lá para, você vai agora lá para o autor aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vai ler do 17 ao 19. E apesar de o Senhor ter pedido a Abraão, seu filho amado, Abraão ele era um homem de tanta fé que ele sabia que de alguma forma o Senhor providenciaria ali. Talvez o Senhor ressuscitasse a Isaque. E o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 ao 19, ele fala isso. A gente vai ler Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Então, Abraão ele realmente estava disposto a sacrificar Isaque. Ele realmente iria queimar o seu filho ali numa fogueira.
E só abrindo aqui um parênteses, Deus jamais vai pedir para que você queime seu filho numa fogueira hoje em dia. A gente tem um relato aqui de Abraão e a gente aprende a partir dele, mas se você fizer, você não vai fazer isso. Eu acho que eu nem precisava dar esse exemplo, né? Mas amém. Então, Abraão, a fé de Abraão e a confiança de Abraão é tão grande que ele disse: não, se realmente eu precisar queimar meu filho, se realmente eu precisar colocar meu filho para ser queimado em holocausto ao Senhor, o Senhor de alguma forma o ressuscitará, porque o Senhor prometeu que ele será a minha descendência. Eu mato aqui Isaac, mas quando eu piscar, vai estar Isaac aqui do lado. Bora, papai, simbora. A tamanha fé que Abraão tinha, tamanha confiança em Deus que Abraão tinha. E nós precisamos aprender isso na vida de Abraão. Fé e obediência. Fé e obediência. Se nós pudéssemos crer dessa forma, meus irmãos, a gente experimentaria coisas muito maiores. A gente experimentaria coisas inimagináveis, coisas essas que fogem da compreensão humana, coisas essas que não fazem sentido, olhando para as circunstâncias. Mas se nós confiarmos no Senhor verdadeiramente, se nós colocarmos no Senhor nossa confiança por completo, nós certamente podemos experimentar coisas grandiosas, coisas inimagináveis à nossa compreensão. Amém? E dito todas essas coisas, eu queria pensar aqui com vocês, qual é a fé que agrada a Deus? Porque a gente falou da fé comum, que a gente deu vários exemplos, que a fé comum a todas as pessoas, que todo ser humano nasce com algum tipo de fé. A gente falou sobre a fé de Abraão, a fé que é movida pela obediência, pela confiança, mas no final das contas, qual é a fé que agrada ao Senhor? Qual é o tipo de fé que o Senhor olha e contempla? Qual é o tipo de fé que nós agindo dessa forma, agradamos ao Senhor? E a gente vai, ainda na carta aos Hebreus, capítulo 11, a gente vai ler do 1 ao 3. E diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé e entendimento que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não parecem. Então, a fé que agrada a Deus é aquela fé que não se baseia, feito a gente já falou sobre todo esse momento, a fé que agrada a Deus não é aquela fé que se baseia naquilo que eu posso ver. Não é a fé que se baseia naquilo que eu posso tocar. Mas é a fé naquilo que eu não vejo, na fé naquilo que eu não consigo nem imaginar, que a minha mente limitada não alcança, que eu não consigo contemplar, mas eu creio porque foi o Senhor que falou. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada ao Senhor, a fé baseada na confiança de que o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Pode ter certeza, se o Senhor falou, se cumprirá, meus irmãos. Se o Senhor falou, certamente se cumprirá. No tempo propício, no tempo determinado pelo Senhor, você certamente experimentará da promessa do Senhor para a sua vida. Foi assim com Abraão e será assim conosco. Creia no Senhor, creia naquilo que Ele promete, creia naquilo que o Senhor fala, creia naquilo que a Sua palavra nos diz. Se a palavra nos diz que somos mais que vencedores, e na minha vida não, mas porventura, o Senhor diz que eu sou mais que vencedor, mas agora eu estou me vendo como mais que derrotado. Meus irmãos, o Senhor prometeu que você será mais que vencedor. Então, aprenda com o processo. Espere. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele fará. Não tenha dúvida disso. Aquilo que o Senhor promete, Ele fará. Eu vou ficar repetindo isso muito para entrar na nossa cabeça. Aquilo que o Senhor promete, Ele fará. Então, na vida de Abraão, a gente vê essa confiança invejável de Abraão. A ponto de sacrificar seu filho, a ponto de abrir mão de tantas as coisas, de abrir mão do seu conforto lá em Ur dos Caldeus, lá em Harã, abrir mão do seu conforto para fazer aquilo que o Senhor lhe pediu. Para crer e acreditar naquilo que o Senhor disse, certamente se cumprirá. Aquilo que o Senhor disse ao meu e ao seu respeito, que eu não sei o que o Senhor falou com você, você não sabe o que o Senhor falou comigo, mas certamente aquilo que o Senhor prometeu sobre sua vida se cumprirá. Amém? E eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em Romanos 4. Carta aos Romanos, você vai voltar um pouquinho. Capítulo 4.
capítulo 4, verso 18. O texto é o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Observe nesse versículo, Abraão creu contra a esperança. Então a gente vê aqui Paulo falando sobre Abraão, claramente que Abraão estava crendo ali em algo que era totalmente contra a sua percepção. Era algo totalmente inalcançável pela sua mente, mas Abraão creu. Ele poderia optar por tantas outras coisas, ele poderia optar por duvidar. O texto poderia dizer: Abraão duvidou, mas depois creu. Abraão não creu e não conseguiu crer. Mas o texto diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu contra a esperança. Então, certamente, independente do que tem sobre mim e sua vida, nós devemos crer. Se no momento é contra a esperança, nós estamos crendo naquilo que não parece que vai acontecer, nós precisamos optar por uma coisa: nós precisamos crer naquilo que o Senhor falou. Amém? E entender que isso não se limita, mais uma vez, isso não se limita ao nosso próprio tempo. Abraão morre com 175 anos e Abraão é chamado por Deus com 75 anos. Então a gente vê aí 100 anos da vida de Abraão e processos. Abraão fala com Deus aqui um tempo, mas Abraão vai falar com Deus muito tempo depois. E parando para pensar, o que Abraão faz no tempo em que Deus está em silêncio? Deus fala com Abraão, mas Deus só volta a fazer uma promessa a Abraão de novo, tempos e tempos depois. O que Abraão faz? O que nós fizemos enquanto Deus não nos promete nada? Nós cremos? Será que nós cremos de verdade? O que eu e você, repito isso, o que eu e você fazemos enquanto Deus não fala? Abraão creu em Deus. Abraão precisou exercitar sua fé verdadeiramente, porque ele estava crendo naquilo que não estava vendo. Deus falou comigo há tanto tempo atrás, será que aquilo ainda vai se cumprir? Não, Abraão creu. Então, enquanto não acontece, enquanto nós esperamos, nós fazemos unicamente e exclusivamente uma coisa: nós cremos. Nós cremos que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra sobre nossa vida. Meus irmãos, caminhando para o final, ter fé não significa ser perfeito. A gente olha para a vida de Abraão e pode pensar: meu Deus do céu, Abraão conseguiu isso porque Abraão era um cara fora da curva. E era. Mas Abraão não era perfeito. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, depois você confere aí na sua Bíblia. Abraão ele sai com Sara e vai passar pelo Egito. E o que ele faz? Ele mente. Eles: Sara, como você é uma mulher muito bonita, e se eles souberem que eu sou seu marido, eles provavelmente vão me matar. Então, qual é a opção? Você vai mentir e dizer que eu sou seu irmão. Chegando lá, dito e feito, todo mundo quer Sara. E quem é que casa com Sara? Faraó. A partir da mentira de Abraão, sua esposa, ela é dada para outro homem. E Abraão, o texto diz que Abraão, ele só conseguiu o que ele conseguiu porque ele era irmão de Sara. A gente vê o texto falando que Abraão conseguiu bois, Abraão conseguiu escravos. Então Abraão, de certa forma, é como se ele tivesse ganhado um dote pela mão de Sara. Então a gente vê na vida desse homem de fé, na vida desse grande homem de Deus, que Abraão ele não era perfeito. Nós não podemos olhar para Abraão e dizer: não, isso só aconteceu com Abraão porque Abraão ele era simplesmente impecável. Ele fazia tudo da mesma forma e não pecava de maneira nenhuma. Eu jamais vou conseguir alcançar essa fé que Abraão teve porque ele era perfeito. E olhando o texto bíblico, a gente vê que não era. Abraão mentiu. E a mentira de Abraão trouxe consequências. Para ele trouxe riquezas. Porque no capítulo 3 a gente vê que ele e Ló tinham tantas riquezas que eles precisaram se separar. Não, a gente tem muita coisa, está tendo briga aqui, eu vou para esse lado, se você for para esse, eu vou para o outro, a gente precisa se separar. Então a gente vê que muito do que Abraão consegue é a partir de uma mentira. Isso não vai definir o que Abraão seria, isso não vai definir o futuro de Abraão, isso também não é uma prerrogativa para que eu e você erre, para que eu e você minta ou peque, porque isso não vai mudar nada em relação à promessa de Deus para nossas vidas.
Mas eu estou falando isso para que a gente entenda que Abraão ele não era impecável. Abraão ele mentiu e isso trouxe consequências a Faraó e a sua casa. Trouxe pragas para a casa de Faraó por conta da mentira de Abraão e de Sara. Então, homens de Deus, eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos. Eles não são inalcançáveis. Suas ações não são inalcançáveis. Nós podemos olhar a partir da vida de Abraão e crer que o Senhor pode fazer coisas inimagináveis também na nossa vida. Amém? E outro exemplo que a gente pode citar é o exemplo de Davi. Davi ele é tido como um homem segundo o coração de Deus. Mas o que é que Davi faz? Davi se deita com Betseba e manda o marido dela para a guerra para ele morrer. Ele usa da sua posição para ganhar uma mulher e matar o marido dela. E ainda assim ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Então a nossa postura de fé, nossa postura não pode ser afetada por conta de erros, por conta de falhas na nossa vida. Nós precisamos, errei, mas nós precisamos ainda continuar crendo. O Senhor não chamou pessoas perfeitas, o Senhor chamou pecadores. Para que se arrependam, não para que Deus nos aceite da forma que nós somos, na forma que nós estamos, mas Ele não nos aceita na forma que nós somos. Nós precisamos ser mudados, nós precisamos passar pelo processo de regeneração. Então, o que nós concluímos com isso é que nós precisamos confiar no Senhor. Eu e você, nós precisamos exercitar essa confiança de que Deus fará. Aquilo que Deus falou sobre mim, sobre a sua vida, Ele certamente fará. Aquilo que nós fazemos, obras nas nossas mãos, elas são muito fadadas ao fracasso. Mas aquilo que o Senhor prometeu é perfeito. Aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá. Mais uma vez, o Senhor ele não pode ir contra a sua palavra. O Senhor não vai contra a sua palavra. Se o Senhor nos chamou, se o Senhor falou, se o Senhor disse que faria algo através de nós, se o Senhor disse que levaria um avivamento para essa cidade através de mim, através de você, levaria um despertamento para a nação através de mim e de você, se o Senhor falou isso, certamente o Senhor fará. O pastor Davi sempre termina aqui o escuto: fiel que o chama, o qual também o quê? O fará. Então, Deus é aquele que chama e não simplesmente chama, Ele também conclui, Ele também faz. Não depende simplesmente de mim, de você. Não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre o quão inteligente você é, o quão bom você é. É sobre Deus querer realizar seus propósitos e usar você para isso. E usar você como uma ferramenta. Amém? E para a gente encerrar, eu queria que você pensasse: qual é a fé que eu e você estamos assegurados? Quando o dia ruim vem, quando aquele problema vem, que tipo de fé nós exercitamos? Eu queria que você fizesse esses questionamentos, eu queria que você refletisse nisso durante essa semana. Quando o dia ruim vem, quando o dia mau vem, quando eu me deparo com situações que eu não consigo administrar, quando meu coração está tão pesado que eu não quero nem levantar da cama, minha mente está tão conturbada que eu só quero morrer. Como é que eu e você nós exercitamos nossa fé? Nós colocamos nossa fé em falsas esperanças. Nós colocamos nossa fé em um diagnóstico aqui, em um remédio. Não que você não deva se medicar. Claro que você deve se medicar. Claro que você deve buscar os recursos para que você possa se recuperar se por acaso é uma doença. Mas no nosso coração, que tipo de fé eu e você temos exercitado? Eu acho que seria de muita importância e seria edificante você pensar nisso. Não só hoje, acerca dessa semana. Senhor, naquele dia que eu pensei sobre isso, que eu imaginei fazendo aquilo, que meu coração foi totalmente levado para isso, que fé foi essa que eu estava exercitando? Será que foi a fé que o Senhor disse que eu seria mais que vencedor? Ou é simplesmente a fé baseada nas circunstâncias? Ou é simplesmente a fé baseada naquilo que eu posso alcançar, naquilo que eu posso tocar, naquilo que é palpável, naquilo que eu posso ver com os meus olhos? Ou será que minha fé ela é baseada naquilo que o Senhor falou, naquilo que certamente é obra das suas mãos, naquilo que certamente se cumprirá? Então, coloque seu coração diante do Senhor nessa semana, durante esse dia, hoje mesmo. Senhor, me ajuda a ter fé. Senhor, me ajuda com a minha fé.
Me ajuda com a minha fé. Eu preciso de uma manutenção do alto em relação à minha fé. Por mim só, eu vou esmorecer. Por mim somente, por você somente, certamente. Se você não buscar o recurso, se você não buscar o Senhor, certamente sua fé ela vai lhe cansar. Certamente essa fé comum, ela vai levar você à exaustão. Eu estou crendo, mas não está acontecendo. Eu espero, mas não chega. Isso vai levar você a duvidar do Senhor. Isso vai levar você a crer que o Senhor não lhe prometeu. Às vezes a sua mente vai lhe levar para lugares que vai fazer você duvidar daquilo que o Senhor lhe prometeu. Se não aconteceu até agora é porque realmente o Senhor não quer me dar. Mas o Senhor, Ele deseja que eu e você exercitemos a nossa fé, crendo naquilo que não vemos, obedecendo aquilo que não ouvemos, mas fazendo, indo, buscando. Independente se nós estamos vendo o resultado da promessa ou não, eu e você nós devemos agir, nós devemos ir. É lá em 1 Samuel que diz que Deus prefere a obediência do que sacrifício. Deus deseja obediência. Deus não deseja simplesmente que eu e você nos sacrifiquemos por completo para alcançar algo, mas o Senhor deseja que eu e você obedeçamos a Ele, obedeçamos a Sua palavra e cremos que Ele é fiel para cumprir aquilo que fora dito sobre mim e sobre a sua vida. Independente se nós vamos ver isso acontecer ou não, porque tem promessas que nós não veremos. Interessante isso. Abraão não viu sua descendência ser tão grande como as estrelas do céu, como a areia do mar. Ele não viu isso, mas ele creu. E ele foi justificado pelo fato de crer. Ele creu que o Senhor faria aquilo que prometeu. Ele morreu crendo. Estou morrendo hoje, mas eu creio que o Senhor fará aquilo que me prometeu. Amém? Então, há 3 passos que nós devemos ter em relação à nossa fé. Nós devemos crer que o Senhor é fiel para cumprir a Sua palavra sobre nossa vida. Nós devemos obedecer, porque se Ele é fiel, certamente Ele fará. Então nós devemos demonstrar obediência. E por fim, nós devemos esperar. Esperar pela promessa do Senhor. O texto lá de Romanos diz que o justo viverá pela fé. Esse texto mexeu com a cabeça de tanta gente ao longo da história da igreja. O justo, ele viverá, não pelo que ele pode ver, não pelo aquilo que ele pega, não pelo aquilo que ele pode construir, mas o justo, ele viverá pela fé. Amém? Que eu e você possamos aguardar no Senhor aquilo que Ele prometeu e ter certeza de que, se o Senhor nos prometeu, certamente Ele fará. As obras que o Senhor faz são inegáveis. Se o Senhor disse que aconteceria, se o Senhor disse que você vai ver isso se cumprir na sua vida, certamente você verá no tempo propício. Deus é tão cuidadoso às vezes que Ele não nos dá algo porque nós não podemos carregar. Ele não nos dá coisa porque nós não estamos prontos. E nós vemos o grande amor de Deus até nessas coisas. Talvez o Senhor não lhe deu algo ainda porque você não pode com esse algo ainda. O Senhor está esperando você criar uma maturidade para fazer da melhor forma aquilo que Ele colocar na sua mão. O Senhor ele é tão misericordioso e tão bondoso até nisso. Ele espera o tempo propício para nos dar as coisas que Ele nos promete. Mas nossa postura diante disso deve ser crer, obedecer e esperar pelas promessas do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Queria que você ficasse de pé. Chamar o pastor Davi. E coloque sua fé essa semana. Faça um desafio com você mesmo. Coloque sua fé em prática durante essa semana. Peça, Senhor, faz isso em minha vida. Me ensina a esperar, me ensina a obedecer. Que eu possa colocar em prática, que eu possa exercitar a minha fé verdadeiramente. Não a fé comum que todo mundo tem, mas a fé que agrada ao Senhor. Porque eu sei que sem fé eu não consigo agradar ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém? Eu queria que o pastor Davi esteja fazendo essa oração, para que o Senhor nos dê a verdadeira fé, para que nós possamos exercitar verdadeiramente a fé vinda do alto. Amém?